quando o Mineirão tá lotado, dependendo do jogo, eu vou citar só um que eu fiz. Eu sou da época, agora eu já não faço muito tempo. Na época o Atlético tinha Júnior Urso, tinha Prato. Eu fiz na época do Robinho, do Fred. Nossa, era uma loucura. E eu fiz jogos clássicos, Atlético Cruzeiro. E aí eu passo pra você. Imagina você, quando é um clássico, que você tem que agitar a galera igual você abriu o nosso podcast aqui hoje. Conta assim, qual que é o preparativo da Poli desde a hora. O jogo, Poli, vai ter agora, recente, vários clássicos, né? Então a Poli tá se preparando para ir para um grande jogo. Desde a hora que acorda até o caminhar. Vamos lá. Olha, eu vou te falar, como você disse, viu? São 26 anos já no Mineirão, mas a expectativa, o frio na barriga, continua acontecendo assim, do mesmo jeito, sabe? A mesma emoção e o mesmo prazer de trabalhar no Mineirão, porque é uma função, um trabalho que eu exerço com muito, mas com muito prazer, sabe? E é muito bom, né? Quando a gente trabalha dessa forma. Não é trabalho. E assim, dá esse frio na barriga, a gente tem que começar a preparar antes, dormir bem, né? Cuidar da voz. Eu falo que a gente é um atleta da voz, né? Igual o atleta de futebol, que ele treina todo dia, a gente também tem que ter esse cuidado com a voz, fazer aquecimento, trabalhar a musculatura da língua, são cuidados diários, né? Que eu tenho acompanhamento com a fonoaudióloga. Desse jeito. Muitas pessoas cabraque do Brandão, abrange, broquete, bronze, brochados, muito trava-língua, né, Poli? Muito, Nossa, muito. Mãe do céu, nem fala. Mas assim, você já acorda naquela expectativa, já separa a roupa, já pensa nos textos, né? Porque eu gosto sempre de estar variando, assim, eu não gosto de ter... Lógico, tem coisa que é padrão, mas a saudação inicial, você faz um texto diferente a cada jogo, aí você pensa o que você pode trazer de legal ali, porque hoje a gente pode estar ousando mais no sentido assim de estar interagindo mais com o torcedor. Na época da dengue era uma coisa mais formal, mais linear, imparcial, né? Era aquela coisa, a dengue informa escalação do Cruzeiro, substituição no Atlético, né? Senhoras e senhores, não, torcedora, boa tarde. Tem informado em placa, atenção, proprietário do veículo tal. Utilidade pública, isso aí marcou, hein? Hoje você já solta um Fala Nação Azul! Na hora da escalação, você chama a torcida, né? A torcida vem junto e vibra. Então, assim, a gente brinca, né? E fala os apelidos dos jogadores e, por exemplo, faz o muque Nação Azul, camisa 9, Gabigol, vem o Bolacier, let's bora! Você traz essas coisas, assim. Já tem os seus bordões, né? Que todo mundo já vai falando. Isso, então, assim, é muito bacana isso. E tudo é um preparo. A gente, claro, tem muita coisa que é improvisado lá na hora, você sente. E acaba virando seu, você sabe, né? Fica uma marca. Tem coisa assim, o pessoal já, igual era o Adengue Informa, né? Hoje muita gente brinca, fala Nação Azul. Nossa! Eu vou aproveitar, vou dar uma moral. Hoje eu tô bonzinho demais hoje, Magai. Vou dar uma moral pra ele, pode fechar aqui. Manda um abraço pro amigo nosso, ele veio aqui, deu entrevista. Ele é sósia do Diego Armando Maradona, que é, assim, pra mim, eu não vi jogar, pra mim, meu pai fala os maiores, o Pelé é o maior pra mim, é o maior. Eu adoro o Romário, né? Quem que você gosta, Rodrigo? Romário. Vi jogar, sei que fez. E Ronaldinho Gaúcho, que pra mim, quando tava no Atlético, né, ele destruiu, mostrou que realmente ia finalizar a carreira ali em alto estilo. Em alto estilo. Mas esse é fã do Maradona incondicional. Ele é brasileiro, mas ele é. E o Adriano, ele gosta muito do seu trabalho. Ele é fã mesmo, ele é fã, trabalha com a gente lá, operador de áudio central, de tudo que você pensar. Trabalhou muitos anos na Rádio Tatiaia, hoje tá com a gente lá no TRT. E ele mandou hoje pra mim de manhã foto. Ela já foi minha cerimônia, ela é assim, ela é locutora tal, ela é profissional. Eu falei, tá bom, gente. Eu fiquei com medo, falei, gente, eu acho que eu não vou lá não. Tô achando que vai ser meio complicado. Então assim, manda um abraço pra ele, que ele falou, eu vou deixar um comentário, deve estar assistindo a gente. Manda um grande abraço. Ele é Adriano Maradona. Adriano Maradona, obrigada pelo carinho, viu? Pela consideração. Sinta-se fortemente abraçado. Depois a gente se encontra pessoalmente para dar esse abraço pessoalmente, né? Vai ser um prazer, viu? Um abraço para você. Obrigada mesmo aí pelo carinho, por ter falado aí da minha trajetória e pro Rodrigo. Ele acompanha porque ele assim,
talvez a gente saia do rádio, mas o rádio não sai da gente, né? Sim. Ele já saiu do rádio há um tempo e tá com a gente lá no TRT, operador lá de áudio e vídeo igual a gente. Mas tem muita história, ele tem história demais. Então por isso que a gente trouxe ele aqui. Depois você entrar no nosso canal no YouTube, você vai assistir lá, Adriano Maradona. Tá lá o episódio dele. Que bacana. Aí, o Sósia é um grande jogador, né? Você tava falando de hoje, você tem várias formas de comunicar diferente no estádio sem ser formal. E ainda tem as coisas que acontecem, né? Por exemplo, 1 minuto de silêncio. Como que é a pauta? Tive curiosidade também. Alguém leva pra você, você tem o seu bordão, suas coisas pra falar, mas alguém chega, olha, hoje 1 minuto de silêncio da morte de fulano. Hoje 1 minuto de silêncio por causa de tal coisa. Como que funciona? Como te entregam aquilo que você vai falar durante os 90 minutos? Ou 90 não, né? Desde quando começa até a hora que acaba. Porque a gente é a primeira a chegar, última a sair. Você até perguntou, né, sobre essa rotina assim, do dia. Eu costumo chegar... os portões abrem 2 ou 3 horas antes, dependendo do tamanho da partida. Um clássico, no caso, 3 horas antes. E então, eu sempre chego lá meio-dia. Eu nem preciso estar lá antes, porque a partir do momento que abre os portões, se tem torcedor lá, pode ser que precise de eu falar alguma coisa, né? Então, eu geralmente chego meia hora antes da abertura dos portões e ali, assim, o ideal é que a gente já tenha esse roteiro fechado, né? A grade do que vai no telão, do que eu vou falar, né, incluindo minutos de silêncio e outras demandas, né, comerciais, de interação, né, ações que às vezes a gente faz durante os jogos, no pré-jogo, né, especialmente. A bola rolou ali, é mais informação do jogo mesmo, né, substituição, tempo de acréscimo, mas no pré-jogo, intervalo, tem várias ações, né. Então, assim, geralmente a gente já tem isso pré-definido. Agora tem coisas que acontecem em cima da hora de chegar, né? Minuto de silêncio. Geralmente, assim, pode partir do clube, pode partir do próprio Mineirão, né? Mas sempre tem que ter o aval aí da organizadora, no caso, Federação Mineira. Só quem tá transmitindo, CBF, que fala, hoje é 1 minuto de silêncio, mas lá no próprio estádio informa. Sim. É 1 minuto de silêncio pela morte de fulano de tal. Porque as pessoas acham que só, por exemplo, você tá assistindo pelo um canal, aí o cara fala, agora tá tendo 1 minuto de silêncio, mas lá no estádio, muitas das vezes, os canais cortam, não sai a voz de coisa, mas quem tá lá no estádio tá sabendo que tá acontecendo algo que é informado por você. Sim, recentemente, inclusive, tivemos um minuto de silêncio em homenagem à dona Sônia, né, que faleceu, e ela deixou o nome dela, assim, marcado para sempre, né, na história do Mineirão, 40 anos, né, o famoso tropeiro do Mineirão, nossa, ela é a maior responsável. Por ter deixado ele famoso, né? Então, assim, eu até emociono de falar dela. Então, a gente tem esses momentos, né? Assim, fiquei arrepiada aqui. E não é só empolgação, né? Tem uns momentos que dá aquele nó também, assim, garganta, que a gente se emociona. Porque é muita história, né? Você vive com a pessoa todos os dias e a pessoa tá ali e faz parte, que é famoso o tropeiro do Mineirão, né? E assim, desde todas as épocas. Porque o Mineirão também ele tem uma coisa assim. Hoje tem em volta dele é o. Ai, meu Deus. A Esplanada? Esplanada, muito obrigado. Muito frequentada. Isso. Hoje, porque o Mineirão antigamente, você subia Abraão Caran, né? Já era aquela loucura de chegar, muita gente ou ficava nos barzinhos, hoje já enfiava pra dentro do estádio. Hoje tem tanta coisa, tanto atrativo na esplanada ou ali, ou coisa, e quando não tem jogos ainda é explorado o pessoal que vai andar de skate, vai andar de patins, o pessoal vai passear, o pessoal vai brincar, e tem tantas interações bacanas que hoje um turista chega e não vai só no Mercado Central, ele vai conhecer a esplanada do Mineirão e ainda pode brincar e fazer acontecer. E você ali chegando cedo, você informa tanta coisa, por exemplo, trânsito, você fala alguma coisa lá dentro do estádio sobre trânsito, quando você, olha, vem devagar, algo assim? Não, eu tive essa curiosidade. Não, porque na verdade, assim, eu informo para quem já está dentro do estádio, né? O que eu falo, assim, não vai para fora, né? Assim, é só para quem já está ali, né? A gente dá informações, assim, por exemplo, estacionamento do Mineirão, a gente orienta, né? A comprar com antecipação, e, né, assim, a gente traz algumas coisas assim, de utilidade pública, a importância de alguns comportamentos assim fora do estádio, perda de documento, respeitando os vizinhos, estádio achados e perdidos. Pronto. Sim, né? Assim a gente passa também porque
Impressionante, Aham. tanto que o pessoal perde documento, Perde. objeto. Mas o pessoal fica eufórico demais, a gente joga celular no campo, perde documento, fica... A gente orienta a Então, tomar cuidado também com os pertences, porque Exatamente. infelizmente a gente sabe, né, numa área assim, de muita aglomeração, como é que também existem furtos, que às vezes a pessoa está ali pulando, né, comemorando um gol, vai um lado do lado, pega o celular ali, a pessoa nem sente, né, então assim, tem que ter muito cuidado com os pertences, né, porque por mais que tenha segurança, tenha câmera, mas você está aglomerado ali, né, infelizmente acontece, então assim, a gente dá essas orientações, né. Agora são 2 momentos assim que para mim são muito emocionantes, assim, Diga. que é a saudação inicial, quando eu cumprimento, né, a torcida, Uhum. e a gente abre a transmissão, e na hora da escalação, né? Escalação, eu acho que talvez é o ápice, assim, porque ali são 15 minutos antes, geralmente. Jogo da CBF, 15 minutos antes. Jogo da Conmebol, meia hora antes da bola rolar. E aí o estádio já está cheio, né? Praticamente todo mundo já entrou. E você já vai na vibe da torcida, que cada jogador anunciado tem a sua característica e o seu canto e o seu Isso. grito, né? Antigamente era o melhor goleiro do Brasil. Aí a galera... Às vezes você soltava o goleiro, a galera cantava alguma coisa. Aí soltava o atacante, eles cantavam mais alguma coisa. E deve ser... muito legal, né? Ah, caramba, assim... Não faço, mas acho assim, fiquei emocionado assim de saber como é que funciona. Que eu tinha essa curiosidade também, porque a gente pensa assim, quem tá ali no estádio só anuncia. Mas não é. Quem tá no estádio ainda pega toda aquela energia, Sente mas ali. fica sempre ligada. Por exemplo, não sei da sua cabine lá, eu não sei como é que é hoje em dia, né? Porque antigamente o Mineirão tinha suas cabines e tal, cada um... Você conseguia ter uma imagem panorâmica do estádio. Por exemplo, quando tem briga, tumulto grande, você, como se porta lá? Silêncio, caladinha, como é que é? Curiosidade minha. Depende, assim, eu até consigo ver porque hoje eu fico no CCO, que é o Centro de Controle Operacional. Então tem a parte lá que a gente fica, né, que é o comando ali do telão, né? Você só chama atenção Polícia Militar, alguma Não, coisa? isso. E tem a parte que fica, o pessoal que fica ali no comando das câmeras, né? São Que outro várias dia eu vi você câmeras de fazendo um vídeo, segurança. tinha um vidro assim grandão na frente. Isso, eu fico. E aí, assim, quando é necessário, o pessoal da segurança, né, alinhado aí com a polícia militar, com os órgãos responsáveis, pede para a gente anunciar, Uhum. né? Quando tem essa necessidade, assim, a gente entra ali com um anúncio, né? Às vezes, lá de última hora, acontece alguma coisa. Quando alguém passa Então- mal, Poli, por exemplo, na maioria das vezes tem aquele tumulto e tal, alguém tenta enxergar, às vezes a gente tá vendo pela televisão e tal, a locução interfere alguma coisa, pede pra alguém... Ai, como é que eu vou me expressar? Tipo, abrir o caminho, porque às vezes precisa de uma ambulância, ó, atenção, corpo de bombeiro, na ala tal, no setor tal, da arquibancada tal, alguém tá passando mal, Não, chega até alguma que- coisa dessa lá pra vocês? Não, nunca aconteceu, não. Ah, tá. Esses 26 anos, assim, de Sim. falar específico, Uhum. assim, né, sobre essa questão, não, assim, acho que os próprios responsáveis ali já agem rápido, né, já, seja os vigilantes da segurança privada, polícia, né, tem os brigadistas, quer ajudar, né, assim, Senhora. tem toda uma equipe ali preparada. Já tem a galera. Né, já tem a galera, mas quando é necessário alguma intervenção, assim, algum anúncio, de utilidade pública ali, Sempre de chega pra você. urgência, a gente Tem uma entra, equipe né? por trás que monta, você fecha sua pauta, sua lauda, seu script, mas sempre tem alguém ali que, ó, chegou esse aqui, tem que falar. Sim, A equipe de apoio sua. né, assim, pode vir da segurança, pode vir, às vezes, da área técnica, do Quantas próprio pessoas clube. trabalham lá com você na cabine? Olha, tem um coordenador de transmissão, Marcelo, o gigante que fica lá no corte, o Fábio, o Dedê, operador de Corte áudio. pros monitores, né? Para telão, pro telão.